A verdade sobre a Santa Ceia do Senhor. Neste estudo bíblico, conheceremos os pontos principais acerca da Santa Ceia, porque muitas pessoas confundem o real sentido da Santa Ceia do Senhor, o seu significado, para que serve e entre outras dúvidas. A Santa Ceia é uma ordenança do próprio Jesus à sua igreja. Essa ordenança é observada pela maioria das tradições cristãs. Apesar de ser conhecida de todos os cristãos, muitos não entendem plenamente o seu significado. Mas a Bíblia nos mostra claramente a sua origem. Os evangelhos sinóticos descrevem em detalhes a celebração da primeira ceia, como vemos em Mateus, Marcos e Lucas. Na sequência, o Novo Testamento também mostra a ordenança da Santa Ceia do Senhor nos primeiros anos da igreja cristã. Vemos em Atos e 1 Coríntios. A Santa Ceia do Senhor foi instituída na noite em que Jesus foi traído. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 25 ao 28, diz assim: E respondendo Judas, o que o traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas qual o significado da Santa Ceia? A Santa Ceia é a recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos dela, lembramos do indescritível amor de Deus por nós, ao entregar seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Jesus deu a sua própria vida em favor de seu povo para redimi-lo de seus pecados. Mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais do que uma simples lembrança. Ela representa a realidade da obra da redenção e é assim um meio de graça. Além disso, é um momento especial de comunhão da igreja, onde fica evidente a participação dos crentes como membro do corpo de Cristo e a manutenção do crescimento espiritual de cada cristão. Mas, infelizmente, muitas pessoas interpretam a Santa Ceia de forma errada. Elas defendem que a cada realização da Santa Ceia, o sacrifício de Jesus é repetido. Esse tipo de entendimento diz que, supostamente, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Porém, essa ideia não encontra base bíblica alguma. A interpretação bíblica correta diz que a Santa Ceia é uma recordação do sacrifício redentivo de Jesus na cruz e não uma repetição dele. Sobre essa questão, vale ressaltar que não é necessário nenhum novo sacrifício. O sacrifício de Jesus, uma vez realizado, é suficiente para o perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo não perde a validade com o tempo e não necessita de repetições ou de complementos. Os elementos da Santa Ceia são o pão e o vinho. O pão simboliza seu corpo partido e o cálice simboliza seu sangue derramado como nova aliança. Como já foi dito, algumas tradições cristãs interpretam os elementos da Santa Ceia de forma equivocada. A Igreja Reformada não aceita tal interpretação, pois não existe base bíblica para defendê-la. Assim, na celebração da Santa Ceia do Senhor, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Porém, simbolicamente, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Ao comer o pão e tomar o cálice, pela fé, o cristão participa da comunhão em Jesus e se alimenta espiritualmente dele. E antes de concluirmos, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e comentar: Jesus é o nosso Salvador. A Santa Ceia e a Páscoa. Claramente podemos traçar um paralelo entre a Ceia do Senhor e a Páscoa, porém não devemos cometer o erro de confundir a Santa Ceia com a Páscoa judaica. O paralelo que podemos estabelecer é principalmente pelo fato de que Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós como um cordeiro pascal. Por isso, ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu corpo partido e seu sangue derramado proveram a redenção de seu povo. A nova aliança entre Cristo e a Igreja foi evidenciada na ceia antes da morte de Jesus Cristo. Ali, Jesus celebrou a última Páscoa e estabeleceu a primeira ceia. Ele também deu as recomendações necessárias para que seu povo observasse essa ordenança até o dia de sua volta. Enquanto os judeus comemoram a Páscoa esperando um novo livramento como o Êxodo, os cristãos participam da Santa Ceia do Senhor lembrando do seu sacrifício. O Salvador que deu a sua vida em resgate de seu povo em breve voltará e juntos cearemos com ele.